Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis. Olá, bem-vindos ao Fique Bem, um oferecimento do Colégio Onis. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e junto com a Gabi Moraes, minha companheira de bancada, temos o objetivo de levar mais saúde e qualidade de vida para você. E hoje estou com duas especialistas aqui, doutora Miriam Valente, médica pediatra, e Tatiana Augusto. Sejam bem-vindas, nutricionista, né? Obrigada. Bem-vindas, meninas. Obrigada. O assunto aqui é nutrição na primeira infância. Doutora, a primeira infância realmente é o que vai refletir na adolescência e até na vida adulta? Quando começa esse cuidado com a alimentação, desde que está na barriga da mãe? Exatamente. A gente costuma dizer que nutrição começa na gestação, né? Então, a gente sabe que a dieta materna, ela é super importante, a suplementação materna é super importante. A gente sabe que os bebês ainda intraútero, né? Tudo isso tem impacto no crescimento, no desenvolvimento cerebral do bebê, né? Tudo isso é importante para o desenvolvimento de microbiota, de coisas que a gente vai levar aí para a vida inteira. Então, a gente sabe que a nutrição, ela começa ainda na gestação. Essa é a importância realmente da gente dar tanto valor para esse assunto, né? Porque é tudo aquilo que vai fazer uma criança, um adulto ser realmente bom de boca, é tudo aquilo que a gente oferecer para ele até os 2 anos de idade. Então, a gente se preocupa bastante com essa parte, né, Tati? Com certeza. De alimentação, de suplementação, desde a gestação até a vida adulta. Você falou da questão neurológica, né? O desenvolvimento neural, ele continua, né? Quando a criança nasce. Continua, claro, ele continua, né? A vida inteira a criança vai se desenvolver, mas assim, a gente fala de desenvolvimento embrionário, né? De todos aqueles nutrientes que a criança precisa para se desenvolver ainda intraútero. Então, a gente se preocupa bastante com essa parte de suplementação para esse desenvolvimento. Por isso que é importante, porque às vezes a pessoa pensa que tudo é formado dentro da barriga da mãe. E não, né? A gente continua com os órgãos em desenvolvimento, Sim. né? Tatiana, o que a mãe come durante a gravidez? O que ela deve comer, na verdade, né? Na verdade, assim, né, complementando, né, o que a doutora Miriam falou, essa etapa que começa na gestação é o que a gente conhece como a programação metabólica, né? Então, isso tem um impacto que é o que a gente fala dos primeiros 1000 dias. Então, tudo que a mãe consome, né, em questão de alimentação, tudo que a mãe precisa em questão de suplementação, vai repercutir, né, nessa janela até os 2 anos de forma muito impactante, e isso tem uma relação total com o aparecimento de doenças no futuro, né? Então, ela ter uma alimentação com mais alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, proteínas de boa qualidade, evitar o máximo que ela conseguir, né, a questão dos industrializados, dos ultraprocessados, isso vai ter um impacto não só na questão do desenvolvimento materno, né, ali durante a gestação, quanto o impacto que isso vai ter na repercussão da saúde do bebê, né? Então, se essa mãe já tem esse cuidado e esse acompanhamento durante a gestação, ela vai programar isso com um impacto muito mais significativo para essa criança, né? E aí, consequentemente, um adulto mais saudável, né? Dependendo das escolhas que ele for fazendo ao longo da vida, mas que isso já começa com esse impacto já dentro da barriga da mãe, né? O que são as proteínas de boa qualidade? São proteínas, né, de origem animal, as carnes, frango, peixe, ovos, né, proteínas de origem vegetal, então os grãos, o feijão, lentilha, grão de bico, né, que acabam aí tendo um perfil de aminoácidos muito importantes, não só para a questão da alimentação da mãe, quanto também para o desenvolvimento do bebê. Eu ia até puxar uma coisa, porque as mães mais recentes e as mães das mães delas, né, então as avós e as mães, elas dialogam muito, né? Sim. Eu sempre fiz isso é uma frescura. E aí tem um super conflito que eu vejo de várias mães que falam assim, caramba, minha mãe é dose, viu, meu? Não deixa tal coisa e enche o saco. Só que assim, eu entendo que tivemos muito mais informação do que, né, as pessoas mais velhas, mas eu também queria ver da ótica de vocês, assim, o que mudou de fato, nos últimos 10, 15 anos que seja,
comparado realmente a uma educação, às vezes, sem informação, ou Eu até acho- sem qualidade. Eu acho que principalmente a cultura, né? Antes, Legal. o que a gente tinha de acesso à informação era a televisão, né? Onde passava propaganda que danoninho vale mais do que um bifinho, que sucrilho Kellogg's desperta o tigre em você. Então, eram os alimentos que as nossas avós, comprava né, o slogan, né? achavam, Quem anunciava. né, achavam que estavam oferecendo algo de bom, porque era uma coisa que passava na televisão, isso é coisa de indústria, né? Enfim, e a gente sabe que hoje esses alimentos, eles não são nem recomendados, né, para as crianças. Então, agora a gente vê se falar um pouquinho mais em nutrição, agora a gente vê propaganda de agro na televisão, né? Enfim, então, assim, eu acho que principalmente o que está mudando são as informações, e isso vem através da cultura. E eu né? acho que também a alimentação mudou, né? Porque o leite de antigamente não era o leite de hoje. Porque Sim. hoje o que a gente conta nessas caixinhas é tudo menos leite, né? É, exatamente. Então, eu acho que mudou a questão do alimento mesmo, Sim. da qualidade do alimento, a questão até de agrotóxicos Os também. ingredientes, né? E também, Piorou, né, no caso, né? Sim, Piorou a muito. piorou a muito. indústria foi tendo acesso a outros recursos que na nossa época de infância não era o que tinha não dentro tinha, dos industrializados. eram mais puros, Exatamente. né? Eram mais Sim. puros. E aquele conceito também da criança gordinha ser mais saudável. Sim. né? Não, e o objetivo da indústria sempre foi deixar o alimento mais palatável, né? Porque Sim. tudo aquilo que é palatável vende, né? Vicia. Então, assim, vicia, exatamente. Então, assim, a gente tirar um pouco disso, né, desses alimentos, de não oferecer alimentos tão palatáveis para a criança, principalmente na hora da introdução alimentar, a gente fazer com que ela reconheça o verdadeiro sabor dos alimentos, daquilo que realmente é importante para a nutrição dela, é um dos grandes desafios aí da introdução alimentar, né? E é bem interessante porque a criança come o que a mãe quer, né? Pelo menos até um período, até ir para a escola. Porque eu lembro disso, porque tudo que a gente dá para os nossos filhos, eles vão comendo. Até pode preferir uma fruta Claro. ou outra, mas eles comem o que a gente dá. Aí depois que vai para a escola, aí começa a ver o lanche do amigo, aí vai para festinha, Mas aí se a infantil. gente constrói muito bem isso até os 2 anos de idade, a chance da criança comer bem daí pra frente aumenta, é muito maior, né? Então, tudo aquilo que a gente oferece para ela, principalmente até os 2 anos de idade, por isso que a gente pede, não vamos dar industrializado, porque o industrializado ele é palatável, né? Não vamos oferecer alimentos açucarados, não vamos oferecer açúcar até os 2 anos de idade. Então, justamente porque a gente sabe que o paladar doce, né, ele é intrínseco, não tem quem nasça não gostando de doce. É muito Você fácil. pode não ter a preferência, mas isso vai Mas muito de reconhece, acordo com né? aquilo que você vai construindo. Sim. Então, desde a introdução alimentar, a gente pede para oferecer aquilo que é ácido, aquilo que é azedo, aquilo que é amargo, para a gente começar a estimular esse tipo de paladar na criança. Antigamente as nossas avós colocavam açúcar refinado na Tudo. chupeta, né? Sim. Pra Nossa. criança acalmar. Não, elas né? colocavam o leite, o Nescau e o açúcar. E achavam que era ótimo Suco a gente de tomar laranja isso Calma, de né? manhã. Essa que é o mais Exatamente. engraçado. Talvez é um dos mitos, né? Que a gente fala assim, tem muito senso comum ainda. Mas até te perguntar, Tati, quando vem alguma situação pra você, tem algum mito que ainda é muito forte, assim, que você fala, caramba, isso aqui as pessoas ainda não entenderam a gravidade Eu ou acho que alguma o Nescau. coisa? É? Eu acho que assim, Ai, eu gente, acho que os eu achocolatados, tomava A farinha sim. láctea. A farinha Farinha láctea. Os engrossantes. O mucilon. Não, eu tenho 56 anos e eu tomava Todd até dezembro. Eu só parei o meu Todd esse ano. Eu parei, mas a minha persona falou, escuta, você vai Chega tomar de Todd. Todd até aí a fase da idosa? Eu falei, então é complicado, porque você acostuma, né? Sim. E eu acho que o leite também, né? O leite é muito cultural, O leite né, é muito Tati? cultural. Então, assim, Elas associam muito, né, a nutrição ao leite. ao leite, Tá, principalmente da criança. Então, É. quando chega com 1 ano de idade, que a gente vê que é uma criança que tem uma alimentação muito bem estabelecida, e a gente fala pra essa mãe que ela não precisa mais do leite, às vezes é um pouco Dá um vazio, complicado. né? Dá um vazio. Dá, ela acha que a criança vai passar fome. Exatamente, Tá. até porque, assim, muitas mães utilizam o leite como recurso, né? Então, assim, não quis comer, mamou. Não quis comer, mamou. Então, isso daí também é muito ruim, porque lá na frente eles podem desenvolver um distúrbio alimentar que a gente chama de seletividade láctea, né? Sim. Que são crianças que não querem comer e só querem mamar. Mas isso vem muito daquilo que a mãe oferece ou daquilo que ela faz.
principalmente quando a criança está doente, né? A gente sabe que a criança, quando está doente, ela não come mesmo, e tudo bem ela não comer, tá? Na fase que ela está doente, a gente dá preferência para líquido, a gente pede para oferecer os alimentos que ela mais gosta, desde que não seja tranqueira, né? Sim. Então, a gente pede para oferecer o alimento que a criança mais gosta, e a gente ficar tranquila em relação a isso, porque muitos distúrbios alimentares começam nessa fase. É verdade. Onde a mãe começa a forçar a criança a comer, e a criança não quer comer, e ela começa a criar uma relação muito ruim com a comida, Aí né? na hora que tem que retomar a alimentação... Aí não consegue. consegue Aí bota voltar a à culpa no rotina. vírus. Qual que é a doutora, dica? desde Até quando depois- ela teve mão, pé, boca, ela não comeu mais. Não, foi do jeito que você lidou com Lidou. mão, pé, boca que ela teve. É isso que eu ia fez falar, ela parar de comer, É. né? Então, a gente sempre pede para não forçar essa alimentação, para não insistir, porque aí a criança cai no ciclo da recusa, ela começa a apresentar uma relação ruim com a alimentação, né, Tati? Depois, Sim. pra gente retomar isso é complicado. Essa questão da relação com a comida é importante para todos os lados. Até Muito. por questão de evitar a obesidade também. Muito. Porque outro dia eu tava lendo uma nutricionista comentando que às vezes a mãe coloca uma TV pra criança comer, um computador, e fala assim, pra ela distrair, enquanto eu vou enfiando na boca, ela vai assistindo filminho. Só que aí depois vira um adulto que quer trabalhar no computador comendo alguma coisa. uma O não tem tempo consciência. não mastigando consegue alguma só coisa. comer, né? E não tem a consciência do que come, Não, né? e quer Quando- comer É na hora o errada. Eu não sei, mas é uma analogia. É o dilema de hoje você só ir no banheiro. Quem consegue só ir no banheiro e não usar o celular no banheiro? É a mesma coisa. Eu não vou. É um vício. Mas você começa a criar um hábito. Hoje as É. crianças também. É banheiro, celular. Comer, celular. E assim, a gente deixar... eu não sei, eu trabalho muito com a Tati, né? Ela recebe bastante pacientes meus, enfim. Sim. E a gente sabe que tudo que a gente quer na introdução alimentar é a construção dessa relação. A gente não quer que a criança coma na introdução alimentar. Tudo bem a criança não comer na introdução alimentar. Mas o que a gente quer passar para a mãe é que é importante a criança construir uma boa relação com a comida, que isso seja uma relação prazerosa. O mais importante é ela entender que cada alimento tem a sua cor, tem a sua textura, tem o seu sabor, que o comer é uma consequência disso, né? Então, a gente deixa isso muito claro, né, Tati? Quando a Sim. gente começa a introdução alimentar, tem crianças que comem bem, assim que a gente começa, e tudo bem. Sim. E tem as crianças que não comem nada, e tudo bem também. Né? Então, a gente tem um tempo aí para fazer com que essa criança seja apresentada a todos os alimentos, para que ela crie uma boa relação com a alimentação e que ela leve isso para a vida toda. As mães são muito ansiosas com relação à alimentação, né, Tatiana? Elas colocam uma pressão em cima do bebê, como se com 1, 2 semanas que eu comecei a introdução, a criança já tinha que estar sabendo comer, né? E na verdade não é isso, ela tem que aprender com o processo. Você precisa construir esse estímulo e essa rotina para que futuramente ela consiga garantir, né, as necessidades nutricionais dela a partir da alimentação. E o que às vezes acontece de desandar depois, às vezes não é só a escola, né? A criança começa a ter um entendimento e uma compreensão da rotina, e muitas vezes o hábito dessa família não é bom. Os pais tentaram proporcionar uma introdução boa, mas a hora que ela vem para participar da rotina alimentar da Não família, tem o exemplo, não né? tem o exemplo. Então aí é onde as coisas também começam a se desconstruir. Então a introdução alimentar, ela é para o bebê, mas eu falo, ela é para a família também. Às vezes é a oportunidade dos pais começarem a criar hábitos melhores dentro de casa, a comprar alimentos melhores e com mais qualidade, porque senão todo o trabalho redondinho que você vai fazendo nesse comecinho da vida, ele vai se Desanda. perdendo. Porque a criança copia. Exatamente. Se o pai toma Exato. refrigerante, qual que é o ela vai reflexo? também. Qual que é o É. estímulo que ela eu tem dentro costumo- de casa? Ela eu começa a entender, né? Eu costumo brincar com as mães o seguinte: fez 1 aninho, a criança pode comer a comida igual a da casa. Isso é o que está escrito no manual de nutrologia, é uma orientação da sociedade, desde que a casa coma bem. Então, vamos prestar atenção se é o bebê que vai comer a comida da casa ou se é a casa que vai começar a comer a comida do bebê. Nossa, é um desafio, Porque isso né? daí é super importante, né? A casa precisa comer bem para que a criança, depois de 1 ano de idade, ela possa comer a comida igual a da casa, mas desde que a casa coma bem, que coma alimentos saudáveis. Comer bem não é comer muito, é comer variado. Então, tem pai que fala, nossa, doutora, mas eu bato um pratão. Eu falei, não é bater um pratão. Bate um pratão do quê? Né? O mais importante não é a quantidade, não é a quantidade, é a né? variedade daquilo que você come. Tem sempre legume, tem sempre verdura, fonte de proteína, carboidrato, legume, leguminosa, folha. Tem tudo isso? Sim. Então, é mais importante comer um pouquinho de cada coisa do que um montão de tudo. Né? Tati, a questão da alimentação saudável, não, tem gente que acha que porque é saudável não engorda, né? Ah, Sim. porque é fruta, então eu vou comer 3 mangas porque... É a uva, é a uva. É a uva, é. A uva é enganadora. É só descascar aquela questão do natural, mas tudo que é demais
pode engordar e pode fazer mal também, né? Sim, no começo, né, quando eles começam a ter contato com o alimento, eles conseguem regular, né? Então, o bebê, ele nasce com um potencial de controle que a gente, adultos, já perdeu essa linha, né? Então, eles sabem o momento que eles têm capacidade de comer e quando já deu, já está suficiente, né? Então, por isso que a gente deixa um pouco o quantitativo, nesse momento, a critério do bebê. Mas depois de um ano, é importante a gente gerenciar como que essa criança se comporta frente ao alimento, né? Porque assim, não é porque fruta é saudável ou porque o arroz, o feijão e a proteína é saudável que ele vai poder comer 2, 3 pratos, né? Então, esse quantitativo também precisa ser ajustado, porque senão eu começo a trazer uma sobrecarga que essa criança não tem demanda. Então, ela vai cursar com ganho de peso além do que às vezes ela tem necessidade, porque ela está ingerindo E é além. super importante as mães entenderem isso, porque, por exemplo, vamos dar o exemplo do suco de fruta, né? O suco de fruta, ele era liberado pela Sociedade Brasileira de Pediatria com 6 meses, de 90 a 100 ml. O que as mães começaram a fazer? Dar um copão. Aí a sociedade falou assim, não, peraí, vamos tirar de 6 meses, vamos colocar com 1 ano. E aí, com 1 ano de idade, a sociedade liberou novamente o suco de fruta de 90 a 100 ml depois do almoço ou depois do jantar. O que começou a acontecer? As mães começaram a substituir a fruta in natura pelo suco. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez? Vamos cortar o suco, agora acabou. Acabou o suco. Vocês não estão Demos entendendo a o que eu tô chance. falando. Exatamente. Demos a chance. Dole uma, dole duas. Não Oportunidade. tem maturidade. Não tem, agora é com 2 anos, entendeu? Então, assim, as coisas, elas vão sendo limitadas a partir do momento que as pessoas não entendem aquilo que você está direcionando. Não sabe lidar com a não liberdade. sabe lidar. É igual o sal, né? Antigamente era permitido, olha, com 6 meses, uma pitada de sal. Sim. O que é uma pitada de sal? É molhar o dedo no saleiro e colocar na comida. ali. O que as mães faziam? Colheres de sal. Acabou o sal, não pode mais sal. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que a gente começa a proibir pelo fato das pessoas não saberem que a quantidade é importante. Não é porque é suco de fruta que pode tomar à vontade. Super calórico, Porque é fruta, super calórico. Então, inclusive, eles relacionaram o suco na introdução alimentar como um risco para a obesidade infantil. Sim. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria foi lá e tirou o suco da alimentação. Porque é muito mais fácil você tomar 4 laranjas num suco do que você comer 4 laranjas, né? Então, se você vai comer uma laranja, você come uma. Uma laranja. E você não ainda vai, preserva a quantidade de fibra, que trabalha Sim. bem o controle da carga glicêmica dessa fruta, Sim. que o suco E não vai vicia ter. nesse não. negócio que vocês falaram que é só de líquido, né? Líquido, Exato. ou seja, eu não mastigo praticamente. Exatamente. Ainda Sim. corre o risco da Sempre. pessoa colocar açúcar no suco de laranja. Corre. Não, dependendo do sabor do suco, elas colocam. A vovó coloca, se não for A laranja vovó coloca, lima. é. Ai, Então, que é o que a gente falou do conflito. É o conflito das gerações, existe muito. Tem algum sinal que vocês podem colocar, assim, que a criança apresenta, caso ela tenha alguma coisa desregulada, vamos dizer assim? Tem alguma coisa aparente que, de repente... Óbvio que a gente fala muito do sobrepeso, né? Tem muita criança sobrepeso já. Mas tem algum outro sinal, seja no comportamento, alguma Muitas dica? crianças hoje em dia têm colesterol, né? Eu percebo sim, isso. Não sei se é porque muito. fazem o exame. Não Só sei. pra mãe ficar atenta, né? Algum Isso é muito sinal relacionado evidente. também, né? Assim, a gente não tem um valor de referência muito bem estabelecido para as crianças abaixo de 6 anos. Tá. Então, assim, quando a gente dosa o colesterol de uma forma muito aleatória numa criança abaixo de 6 anos, a gente fica meio sem saber o que fazer com aquilo. Diferente de uma criança que está em processo de que está investigando obesidade ou que tem uma hipercolesterolemia familiar, são coisas diferentes, né? Mas muitas vezes o que a gente realmente não tem é valor de referência. Então, a gente vê uma criança extremamente saudável com colesterol aumentado. Tá. Claro, a partir do momento que a gente olhou aquilo, o que a gente vai fazer? Vamos tentar tirar aquilo que é ruim dessa dieta, né? Isso. E se por acaso a gente não conseguir, a gente precisa encaminhar para o endócrino para que ele decida se vai tratar ou não, dependendo daquilo que está aparecendo ali pra gente no exame, né? Agora, a criança, quando ela nasce, ela só toma leite materno, teoricamente, até os 6 meses, né? A recomendação exatamente. E às vezes a mãe não se conforma com isso nos dias quentes, quer dar um pouquinho de água, não precisa, né? Na verdade, assim, a água não faz mal, né? Vamos falar sobre a água aí. A água não faz mal, tá? O problema é que, assim, a criança, ela tem um estômago pequeno. E esse estômago tem uma capacidade gástrica. O que a criança precisa, principalmente no primeiro ano de vida? Crescer,
né? E ganha peso. Quando você ocupa uma parte desse estômago por um líquido, um alimento que não é calórico, você deixa de colocar a quantidade daquilo que é líquido e que é, né, que é calórico, que é aquilo que vai fazer ela crescer e desenvolver. Então, as crianças começam a perder peso quando você coloca água. E o leite materno, ele tem muita água, né? Ele é muito enfim, ralinho. Às vezes até uma criança super mama mais no hidrata. verão porque ela tem sede, né? E o aleitamento materno, ele é livre demanda justamente por isso, porque a digestibilidade do leite materno, ele é muito boa, ele é muito grande, né? Então, assim, então não precisa, não tem necessidade de oferecer água para a criança. Não é que a água faça mal, porque a água não vai fazer mal, mas você vai acabar ocupando uma parte desse estômago com um alimento que não é calórico e vai fazer com que a criança não ganhe peso. Naquele momento, né? Naquele momento que ela mais precisa, né? De sinais, então, é basicamente os exames, né? Não existe um sinal evidente que vocês percebam? Comportamento, às vezes as crianças ficam mais hiperativas, né? Tá. Com consumo de industrializado, muito açúcares, açúcar, né? Fica assim. Que talvez até seja um retrato do que a gente vive hoje exatamente. também, né? Então, hoje em dia, Nossa, a gente gente. vendo aumentar muito os casos de autismo, né? Se fala muito da parte de nutrição materna, se fala muito dos açúcares, né? Então, assim, quem está estudando, como ainda não tem, é multifatorial, né? A gente fala que o autismo é multifatorial. Então, assim, a dieta, a deficiência de nutriente, tudo isso está muito relacionado também. Então, é importante a gente TDAH saber, também. TDAH, né? Tudo que tá super em alta, né? Que as mães vêm Mas eu falando. acho que tinha antes as pessoas não diagnosticavam tanto também, mas né? aumentou muito. Autismo, né? Muito. Aumentou muito, só que aí quando você faz uma experiência, né, onde você mexe na alimentação dessa criança e controla tempo de tela, a criança muda o comportamento. Será que ela tinha um falso diagnóstico? Ou ela tinha fatores que alteravam o seu comportamento? A gente sentiu muito isso na pandemia, né? Então, assim, hoje em dia você fala em autismo, né? O principal ponto que chama atenção pra gente é fala, né? É linguagem. Né, assim, nos autismos mais severos. Mas a gente vê que são crianças que, às vezes, tiveram a pandemia, onde estava todo mundo de máscara, a criança não tinha contato social, ali dentro daquela casa era tela, né, 24 horas, porque não tinha mais o que fazer com essas crianças. Então, a gente vê que algumas crianças da pandemia sofreram bastante com isso, né, Tati? Então, depois, agora, eu acho que fazer foi... um desmame, né? Exatamente, é hora de dar um boot, entendeu? E falar assim, entender o que aconteceu, reprogramar essa criança. Criar novos estímulos. Mas eu acho também, que é o mal do século, porque da questão infanto-juvenil até, porque os jovens que eram crianças, as crianças que eram crianças na pandemia, hoje são adolescentes. Então, eu vi uma vez uma menina, uma adolescente, que ela falava como se fosse 2.0 no WhatsApp, sabe? Sabe falar tudo rapidinho? Porque ela só ouve áudio assim, rápido, e ela falava mas igual. Mas hoje em dia a gente não tem mais essa paciência, né? Quem não escuta o áudio no 1.5, quem tem paciência para escutar o áudio na velocidade 1? Ninguém. Ninguém. Então, assim, tá tudo muito acelerado. E a gente tá passando isso para as nossas crianças, né? Tanto que não é à toa que a gente vê a parte comportamental delas como tem mudado, né? E o pior de tudo isso não é nem o diagnóstico de ansiedade, é a medicalização. Exato. A quantidade de crianças que a gente vê que estão sendo medicalizadas é complicado. E a gente não tem ideia do prejuízo que isso pode trazer lá na frente, entendeu? Muito cedo para já ter esse tipo de interação. Exatamente. E às vezes até com a nutrição, com uma atividade física. Sim. Né? Porque a criança é acelerada mesmo, é agitada. A mãe fala, ele não para. Né? É uma criança Normal, normal, né? Toda Exatamente. criança não para. Então, assim, as crianças normais, elas são inquietas, né? Elas são curiosas, elas são exploradoras, elas gostam de mexer, elas fazem pergunta toda hora. Isso são crianças normais. Eu brinco até que eu tenho vontade de criar um post dizendo aonde foram parar as crianças normais, né? Porque dá a impressão que elas estão todas lá na Lua, né? E aqui só sobrou pra gente, todo mundo tem um probleminha. Todo mundo quer um diagnóstico, todo mundo quer um tratamento, todo mundo quer dar um nome, né? Todo mundo quer cortar a língua, todo mundo quer... Então, assim, todo mundo quer resolver, todo mundo tem a PLV, né? Então, assim, é uma coisa surreal, né? Então, tá virando uma coisa... E o quanto não poda, né? Essa capacidade criativa da criança, né? Porque é óbvio, a gente entende, a rotina de todo mundo é corrida, né? Mas talvez até algo para as questões públicas, né? De centros ali de convivência, de direcionar, porque é complexo mesmo. E a gente não esperar também diagnóstico, né, Tati? Para correr atrás de algum prejuízo que essa criança possa ter. Então, assim, olha, 2 anos de idade, não fala, para que eu quero diagnóstico? Não, vamos para fono. Vamos entender o que está acontecendo. Mas ela não socializa bem. Poxa,
vamos tentar uma terapia. É muito né? engraçado Não, e isso, tem né? também a característica de personalidade de cada um, porque às vezes a criança não é tão comunicativa e outras são muito comunicativas. Sim, Então, a que sim. fala muito tem problema, a que fala pouco também tem problema. Exatamente. Tem características também, né? E as escolas também agora, elas estão um pouco mais preparadas para lidar com isso, né? Porque antes todo mundo tinha que ter um comportamento muito padrão, né? Sentar, prestar atenção, copiar a matéria, tirar nota na prova. Indústria. Exatamente. Eu falo de ser engraçado até por ser triste, na verdade, mas a preocupação que você falou, né? Os pais estão muito mais preocupados em catalogar aquela questão do que buscar a causa raiz, tratar, que nem você falou, né? Vamos primeiro, então, entender os motivos, vamos fazer uma jornada aqui de evolução. E não esperar diagnóstico para correr atrás, né? Porque todo mundo, mas eu não sei se mas eu não sei se tem. Poxa, mas qualquer coisa, qualquer terapia, qualquer fono, vai ajudar o teu filho nesse momento. Então, assim, não espera, né? A gente procura... Trabalhar até com uma Exatamente. prevenção. E a gente sabe que todos os diagnósticos precoces, lá na frente, a evolução é muito melhor. A criança responde muito melhor. Quais as doenças que a criança pode prevenir tendo uma alimentação adequada, né? Que os pais Olha, podem que é a prevenir. doença do século XXI, né? Que eu acho que é a obesidade. Assim, a gente vê crianças muito obesas, né? Realmente, foi o que a Tati falou, e o comportamento familiar está muito envolvido nisso. Dificilmente você vê uma criança obesa, filhos de pais magros, tá? A gente vê que é uma doença familiar, a obesidade acaba sendo uma doença familiar. É muito difícil quando ela vem isolada só na criança. Tá? Então, eu acho que obesidade, dislipidemia, aí vem diabetes, hipertensão. A gente vê um monte de Todo o criança... pacote que vem junto com a obesidade, né? A consequência, né? E a gente já vê um monte de criança com resistência insulínica, né? Tendo que tomar medicamento, tomando aí metformina, Sim. porque já apresentam uma pré-diabetes, apresentam ali uma certa resistência à insulina, né? Não, outro dia eu vi na própria academia, uma criança chegou com a babá e ela tava comendo um doce, sei lá, bem gordinha a criança, e a mãe falou assim, ela vai ter que tomar Mounjaro, que nem eu, porque... Eu ia falar isso. Eu falo, gente, mas como As assim? pessoas não podem naturalizar isso, né? É o atalho, né? É mais fácil Sim. a gente se balizar por isso. Mas é diferente, né? Porque, assim, o adulto, ele já teve toda a programação metabólica dele pré-estabelecida. E a criança, você pegar uma criança obesa, é difícil, né? Não é fácil. Mas, assim, você pegar uma criança obesa, como essa criança ainda cresce, né? É muito fácil você mexer nesse IMC dela. Então, basta ela não engordar, que se ela cresce, você consegue diminuir o IMC. Verdade. O adulto não, eu não cresço mais. Exato, né? exato. Então, assim, a gente tem que tomar outros cuidados e até outras, enfim, formas de abordar a obesidade. Mas a obesidade infantil, ela ainda precisa ser abordada com um olhar um pouquinho mais clínico, menos medicamentoso, com mais mudança do estilo de vida, com mais conversa com a família, tentar mudar o hábito daquela família, entendeu? Quando eu comentei que a gente ia bater esse papo, muitas mães falaram assim, fala desse negócio da chatice pra comer, né? Tem muito filho que é chato pra comer, né? Aí entra um pouco dessa questão do hábito, né? Mas quando que a gente pode entender que, assim, ele é só chatinho pra comer ou é algo grave que não estão prestando atenção? Olha, o que eu acho, tá? Eu acho que, assim, olha, nós adultos comemos demais. Né? E comer pra gente não é só uma questão de nutrição. A gente come socialmente. Exato. Né? Então, a gente vai numa festa pra comer. Eles vão pra brincar, as crianças. A gente convida os amigos em casa. Primeira coisa que a gente pensa, o que eu vou servir pra comer? A gente marca de se ver o que a gente fala, onde a gente vai almoçar. Então, assim, o comer pra gente, ele é muito social, né? E a gente não tentar trazer isso pra criança. Porque, assim, a criança tá na festa infantil. A mãe tá lá, come! Não comeu nada. Nossa, não comeu nada. Mas a criança tem que ir pro buffet jantada. A criança tem que ir pra uma festa de aniversário almoçada. Então, isso é em casa que a gente Até pra não constrói. comer besteira, né? Que vai ter. Exatamente. Ou se ela comer besteira, não vai ser uma coisa que ela vai comer com fome. Sim. Então, a chance dela comer menos é maior. Então, isso é uma preocupação familiar. Né? Eu acho que a alimentação é uma complicação. E não usar a régua do adulto, né? E não usar a régua do adulto, Perfeito. porque primeiro que a gente foi criado de uma forma diferente, né? Os nossos pais não erraram com a gente porque quiseram, erraram porque não tinha informação. Exato. E a informação que eles tinham é aquilo que passava no comercial da televisão,
famosa, enfim. Era isso que acontecia. Sim. E eles achavam que estavam proporcionando realmente o melhor pra gente quando podiam comprar um Danoninho, quando podiam comprar um sucrilhos. Fora enfim. essa questão de não deixa nada no prato. Exatamente. Se deixar qualquer coisa, não comia fica... sem ter fome. Era castigo, né? E aí você fala, caramba, a pessoa já cria uma aversão à refeição, né? Exato. E já não cria uma boa relação com a comida desde sempre, né? Pra gente terminar, estamos no fim aqui, eu queria opções de lanches saudáveis. O que a criança pode levar, mesmo quando é pequenininha mesmo, porque já leva, né, a lancheira com 4 anos. Ó, isso que você falou é uma coisa super importante. Eu vou falar um pouquinho, vou deixar a Tati finalizar, mas assim, lanche se leva de casa. Não adianta culpar a cantina do colégio, tá? A cantina, ela não é legal mesmo. Eu acho que, inclusive, deveria existir projetos de leis em relação a isso, mas modelos isso de negócio, empresas, empreendedoras, empreendedores. Pois isso é um modelo maravilhoso. Eu acredito nisso, muito nisso, tá? Inclusive, eu já deixei de matricular minha filha na escola porque eu perguntei, ela tem acesso a essa cantina com 4 anos? Tem, não quero. Porque, assim, as opções são muito ruins daquilo que a gente vê realmente na cantina dos colégios. Então, assim, o lanche da escola também é uma responsabilidade da família. Uma coisa que eu acho que eu gosto de falar muito para os meus pacientes, nunca tenham medo daquilo que é fruta, daquilo que é comida de verdade. Isso daí vocês nunca precisam ter medo. Vocês têm que ter medo daquilo que é industrializado. Então, se for fruta e se for comida de verdade, não precisa ter medo. Tá? A Tati vai falar um pouquinho para você assim sobre as opções de lanche, não sei se a gente ainda tem esse tempo, mas assim, seria eu acho que a gente tendo isso como pensamento já filtra muito aquilo que a gente vai colocar ali dentro. E a cantina tem esse impacto mesmo, porque às vezes você manda, se a cantina tem livre acesso para todas as crianças, às vezes você manda uma coisa saudável pro seu filho e aí ele vai comer o que o amigo comprou que divide com ele. Exatamente. Né? Eles fazem essa troca, né? E a criança, ela vai muito do exemplo. Sabe, assim, tenho pacientes que falam assim, doutor, eu coloco na escola porque na escola eu sei que ele come o arroz e o feijão, coisa que tem dificuldade lá em casa. Verdade. Então, assim, a cantina, o lanche da escola devia ser um lanche coletivo, devia ter uma mesa, né, uma mesa onde esse lanche tivesse todo ali fruta, um pão de boa qualidade, uma fonte de proteína boa, para essas crianças todas terem o acesso, como se fosse uma mesa de café da manhã, né, e na hora do almoço também, deveria ser a bandeja que passa lá que serve o arroz. E ainda iam socializar. Exatamente. E aí um coloca porque o amigo colocou no prato, um come porque o amigo, meu amigo pegou a maçã, também vou pegar. Bom, né? Só vai ter exemplo bom. Só vai ter exemplo bom. Diferente daquele que tem a lancheira com a bisnaguinha, com o danoninho, enfim. Com a geleia de morango caindo e o outro passando vontade. Aquela competição, né? A lancheira da mãe que faz tudo bonitinho versus aquela lancheira que vai com tudo que é mais prático. Exatamente. Fala as dicas finais aí, então. Então, na verdade, assim, a gente tem que pensar, né? Alimento de verdade. Então, a gente nunca vai falhar se a gente optar por fontes de fibras e vitaminas. Então, uma fruta ao invés do suco, né? Seja ele natural ou de caixinha. Eu falo pra elas, prefira a fruta sempre. E bebida é água. Não se preocupem com isso. Elas fazem cara feia quando a gente fala da água, mas essa é a realidade. Fontes de carboidrato boas, então às vezes vou usar uma aveia, vou usar um cuscuz, uma tapioca, sabendo empregar esse carboidrato com outras fontes, né? Transforma esse carboidrato numa receitinha, então numa panquequinha, numa crepioca, né? Que fica super gostosa, super nutritiva. Agregar fontes de proteína, então vou colocar o ovo, né, de alguma forma ali, ou vou usar um franguinho para fazer um patê, uma carne para fazer um hamburguinho. Dá pra gente usar alimentos mais naturais e compor uma lancheira. Ou vou precisar de algo mais prático. Tem tantas pessoas que fazem produtos que são acessíveis, que dá pra gente colocar nessa lancheira. Não precisa ser um bolo Ana Maria, pode ser um bolo caseiro, né? Não precisa ser um pão bisnaguinha, pode ser um pão de padaria. Então, assim, o mesmo lugar que eu compro a bisnaguinha, eu compro um pão melhor. É só saber escolher. É só saber escolher. Perfeito. Né? Então, se você tiver informação, alguém que te direcione o que colocar, como você equilibra esses grupos e compõe o lanche, você garante uma representatividade muito importante para a criança. E você vê, a bisnaguinha é algo direcionado para a criança e é péssimo, né? É péssimo. Ela foi, uma pesquisa recente do IDEC, ela foi encontrado vários tipos de agrotóxico. Então, foi um dos produtos industrializados contaminados com agrotóxicos. E também, assim, não é só adulto que tem nutricionista, tá? E não é só obeso que tem nutricionista. Então, assim, todo mundo precisa de orientação. Eu divido muito com a Tati, a né, gente Tati? troca bastante. Muito.
É gostoso de trabalhar assim. É verdade. É isso então, né? Espero que tenham gostado. E você já manda esse episódio no grupo do WhatsApp dos pais e mães, né? Utilidade pública, por favor. Faz viralizar, faz essa mensagem chegar. Também cobra a cantina da tua escola, que é importante, né? Esse tipo de coisa. E o convite é que vocês continuem ficando bem grudadinhos na gente, porque todo domingo tem episódio novo. Inscrevam-se no canal do YouTube e acompanhem a matéria completa também no portal da Tribuna. É isso, né, Clau? Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Foi maravilhoso. Gente. Até a próxima. Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis.